Então vamos continuar, Atos capítulo 2. Antes de mais nada, eu vou repetir para os que não viram antes, né, não participaram dos estudos anteriores. Nós temos até agora uma introdução ao livro de Atos e o Atos dos Apóstolos capítulo 1. Mas, pessoal, vou relembrar. Atos são 28 capítulos, tá? E cada capítulo não é como num salmo, por exemplo, que tem poucos versículos. Às vezes, os salmos, às vezes, podem ter mais versículos, mas como eles são poesia, eles não ocupam as margens, né? Então, eles são rápidos. Atos dos Apóstolos são textos compridos, e são 28 capítulos. Então, a proposta, vou repetir isso, a proposta não é estudar detalhadamente parte por parte, não dá para fazer isso, tá? Isso daí teria que vir uma pregação, uma mensagem de um culto de domingo para fazer isso, ou a gente teria que tirar 1 ano e meio, porque só de estudar os 28 capítulos, um capítulo a cada semana, nós já vai dar mais de 6 meses. Então, se a gente fosse estudar pormenorizadamente cada capítulo, a gente teria que dividir aí em 3 a 4 estudos cada capítulo, é inviável, tá? Então, infelizmente, o propósito aqui é a gente ler, relembrar Atos dos Apóstolos e ler em conjunto, vocês lerem junto comigo, e eu vou acrescentar algumas coisas, né, alguns fatos e algumas coisas interessantes no meio da leitura, mas não dá para a gente aprofundar o texto, tá? Então, me desculpem aí, mas a metodologia é essa: a gente lê o capítulo inteiro juntos, mas não pormenorizadamente, porque não dá, tá bem? Vamos lá, então. Atos capítulo 2 é o Pentecostes, é a descrição do Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Bom, Pentecoste é uma palavra grega que significa 50º. Então, é o 50 dias, tá? É isso que significa, dia 50. Então, chegando Pentecostes. Mas a gente tem que lembrar que o Pentecoste, ele já é uma festa, uma das 3 maiores festas do Antigo Testamento. As festas do Antigo Testamento eram lá a Páscoa, os tabernáculos e Pentecostes, né? Então, o Pentecostes já era uma festa do Antigo Testamento e uma das 3 maiores festas do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, Pentecostes era a festa da colheita. Era chamada no Antigo Testamento, chamada de a festa das semanas. Você tem cada semana 7 dias e eram 7 semanas. Então, 7 semanas vezes 7 dias em cada semana, você tem 7 vezes 7, 49. E o 50º dia era o Pentecostes, que é o dia 50. Então, em grego, no Novo Testamento, é chamado de Pentecostes, mas no Antigo Testamento a festa já existia e era a festa da colheita. Não vou repetir muito aqui, quem quiser, nós temos aí, se não me engano, foi no ano passado ou no ano retrasado, eu tenho uma mensagem lá que eu faço aprofundo essa questão da festa da colheita com o Pentecostes, e o Pentecostes, de certa forma, é uma festa da colheita, porque agora, sob a ação do Espírito Santo, a palavra de Deus vai ser pregada no mundo inteiro e a colheita vai ser uma colheita absolutamente farta. Então, nós temos essa ligação, sim, tá? Mas eu não tenho tempo para aprofundar. Se quiserem, voltem lá. Está lá na nossa playlist, essa conexão com a festa da colheita. Mas então era isso, o Pentecostes já existia no Antigo Testamento, mas agora, claro, ele ganha, no Novo Testamento, com a vinda do Espírito Santo, ele ganha uma plenitude, né, disso. E uma outra questão aqui ainda, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eu já comentei isso no capítulo 1. Todos quem? Às vezes a gente tem uma noção de que eram os 12 discípulos que estavam reunidos, mas na verdade não. Se nós lermos o capítulo 1, vocês vão ver lá que no capítulo 1 dizia que estavam 120 pessoas reunidas, 120 pessoas. Então, hoje eu estava lendo diversos comentários, né, sobre o capítulo 2, e a maioria deles concorda
e diz que os que estavam reunidos ali não eram só os 12, mas eram os 120, na verdade. Então, não vamos imaginar o Pentecostes como só os 12 discípulos, inclusive recebendo as línguas. Provavelmente eram as 120 pessoas que estavam ali. É isso que o texto diz, que todas as pessoas receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Então, é muito mais do que 12, é 120 pessoas, provavelmente. E daí o texto continua dizendo, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual eles estavam sentados, né? Então, isso chamou a atenção, um som, né? Um som muito forte, como um vento muito forte, encheu a casa na qual estavam sentados e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo, o Espírito os capacitava. Então, notem que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, ali, todos da casa, provavelmente os 120, pelo capítulo 1, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora, vejam lá. Esse fenômeno, né, a glossolalia, glosso é línguas, lália falar em grego, então falar em línguas, né? Mas em que línguas? Eu acho que o Pentecostes põe ordem na bagunça, tá? Hoje em dia, infelizmente, virou bagunça. E não é bagunça. O Pentecostes é uma coisa muito, muito bem orquestrada e com uma finalidade muito específica. Não tem bagunça nenhuma, não tem nada de não entender. Na verdade, o Pentecostes é completamente compreensível. As línguas do Pentecostes são completamente compreensíveis. Diferente do que, às vezes, você vai hoje numa igreja pentecostal e você não entende absolutamente nada do que o pessoal está falando. Não foi isso e se chama de igreja pentecostal. Não tem nada com Pentecostes isso. O Pentecostes são línguas conhecidas e com um propósito muito bem definido, que é de pregar a palavra de Deus. Vocês já vão ver isso, né? Vamos estudar isso aí. Conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, o Espírito Santo leva essas 120 pessoas presentes ali a falar em outras línguas, com o propósito de pregar a palavra de Deus, tá? Vocês já vão ver isso, de anunciar. Jesus Cristo havia morrido na cruz, conquistado a salvação, ressuscitado e a esperança de vida. E isso agora precisa, e Jesus subiu aos céus, e isso precisa ser anunciado. Atos capítulo 8, vós sois testemunhas, né? Para o mundo inteiro, para Jerusalém, para a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É isso que está por trás. E agora com o Espírito Santo faz os discípulos, né? Os 120 pessoas falarem línguas para anunciar a mensagem, né? Para o testemunho da mensagem e o testemunho sobre Cristo. Então, o Espírito Santo tornou cada um deles uma língua, uma testemunha a anunciar a salvação em Jesus Cristo. Eles começaram a falar em outras línguas. Vejam, o pecado gerou a confusão de línguas. A gente poderia voltar lá para Babel, né, para a Torre de Babel. O pecado levou a confusão de línguas, mas o Espírito Santo leva a salvação agora a todas as línguas. E vocês já vão ver quantas línguas representadas aqui, que é o texto, a sequência do texto. Mas enquanto o pecado gera a confusão, né, a perdição e as línguas, o Espírito Santo leva agora a salvação a todas as línguas. Havia em Jerusalém, diz o texto, judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. E tem que entender isso aqui para entender o dom de línguas e para quem essas línguas são destinadas. Então vamos lá. Essa questão dos judeus vindos de todas as nações do mundo. Precisamos lembrar que em 722 a.C., o Reino do Norte foi conquistado pelo Império Assírio e a sua população foi deportada e foi dispersada, né, pelo mundo. E depois, em 586 a.C., daí foi o Reino do Sul, foi conquistado pelo Império Babilônico
E, novamente, o Império Babilônico deportou os judeus, deportou o Reino do Sul para a Babilônia e para outras nações. Tá? Então, essa dispersão é conhecida até hoje, a famosa diáspora. Diáspora é a dispersão do povo de Israel, dos judeus, pelo mundo. Né? E na época de Jesus, então isso aconteceu em 722 e 586 a.C. Então, na época de Jesus, alguns judeus já estavam há mais de 500 anos espalhados pelo mundo, por diferentes regiões, né? O Pentecostes era uma das 3 grandes festas do Antigo Testamento. E esperava-se que os judeus participassem de uma dessas 3 festas. Essa lei está lá em Deuteronômio. Então, uma lei dada por Moisés, que numa das 3 grandes festas, Páscoa, Tabernáculos ou Pentecostes, numa das 3, os judeus deveriam ir para Jerusalém, os que tivessem condições. Então, isso continuava acontecendo, e na época, então, aqui na época do Pentecostes, esses judeus que, por causa da diáspora, se espalharam pelo mundo, mas muitos estavam agora na festa do Pentecostes, respeitando essa lei lá de Deuteronômio. Muitos escolhiam a festa do Pentecostes porque era uma temperatura agradável em Jerusalém, e eles então vinham para comemorar a festa do Pentecostes, a festa do Antigo Testamento, festa da colheita, comemorar o Pentecostes em Jerusalém. Então, essa é a situação. Esses judeus espalhados pela diáspora, pelo mundo inteiro, que muitos deles, estão em Jerusalém para comemorar a festa do Pentecostes do Antigo Testamento. E agora, o Espírito Santo vai vir sobre os discípulos exatamente quando uma multidão de judeus de todas as nações está em Jerusalém para comemorar essa festa do Pentecostes, tá? Isso é formidável, né? É uma ação de Deus escolhendo esse dia que todas as nações estão em Jerusalém. Vamos continuar. Então, ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. E por que a multidão ficou perplexa? Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus? Quer dizer, da Galileia, né? Todos esses homens que estão falando, né? Esses pescadores antigamente aí da Galileia, não são eles galileus, os homens que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Entende? Então, o que eles estão ouvindo? Essas pessoas que estão ali em Jerusalém, vindas de todas as partes do mundo, né, do Império Romano da época, vocês já vão ver, já vou mostrar isso no mapa, eles estão perplexos, porque esse pessoal nasceu na Galileia, muitos deles são pescadores, e agora eles estão falando na língua materna desses povos, e esses povos estão identificando a sua língua materna, portanto não tem confusão, pessoal, não tem língua desconhecida aqui, tem língua conhecida, e tanto que as pessoas estão identificando as suas línguas maternas, que os discípulos estão falando suas línguas maternas, e estão pasmos, como é que esses galileus conseguem falar? Claro, eles não sabiam que era o Espírito Santo ainda, né? Mas estão pasmos com isso. Vamos lá. Então, língua materna. E daí vem, olha, os ouvintes de Pedro no dia do Pentecostes, tá? O texto continua dizendo: somos partos da Pártia, medos da Média, elamitas dessa região aqui, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia. Continua. Ponto, província da Ásia, da Frígia, aqui, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Continuando, visitantes vindos de Roma, tanto judeus
como convertidos ao judaísmo, cretenses, ilha de Creta, aqui, e árabes. Então, notem, vocês estão vendo? Esses judeus da diáspora que haviam se espalhado pelo mundo inteiro, agora estão em Jerusalém, e cada um deles está ouvindo, depois de 500 anos, pessoal, vamos pegar aqui os holandeses aqui. Os holandeses que chegaram aí, alguns em 1911, outros em 1960, né, e tal, a terceira geração já quase não fala mais holandês. A terceira geração, a língua materna já é o português. O holandês já é uma segunda língua. E alguns já nem falam mais direito. Compreende? Então, isso em quantos anos, né? Isso aí em 60, 70, 80 anos para alguns. Então, a terceira geração, a língua materna já é a língua do país. Agora, vocês imaginem esse pessoal que estava há 500 anos fora de Jerusalém. A língua materna deles já é a língua onde eles estão morando. Né? Eles ainda falam o hebraico, o aramaico, porque o aramaico ainda era falado no Império Romano nessa época, mas a língua materna deles já não era essa. Então, esses judeus vindos de todas as partes do mundo, presentes na festa do Pentecostes, para comemorar o Pentecostes do Antigo Testamento, estavam ali, agora estavam ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua materna. Então, eram línguas conhecidas. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Essa é a questão. O que significa isso? Antes, diz o texto que eles estavam atônitos e perplexos, porque esses homens são galileus. Como é que eles estão falando na nossa língua materna? E isso, o que significa isso? Eles estão se perguntando. É claramente algo divino, porque eles estão declarando as maravilhas de Deus. É algo divino, mas qual o significado disso? Como a gente entende isso que está acontecendo agora? É algo fenomenal. Mas como entender isso? E daí Pedro vai vir a mensagem, a pregação de Pedro, e o que vai acontecer no final disso é que mais de 3.000 pessoas foram convertidas esse dia, né? Nesse fenômeno do Espírito Santo. Mas tudo começa com esse som forte. O que a maioria acredita é que o cenáculo, esse ambiente onde eles estavam reunidos, ficava próximo ao templo, e pelo que tudo indica aqui, eles, depois de receberem o Espírito Santo, eles foram para o templo. Até porque, pelo número de pessoas convertidas, os 3.000 convertidos, isso parece caracterizar o ambiente do templo, onde uma multidão dessa podia... E era muito óbvio que esses discípulos fossem para o templo. Vocês vão ver no final do texto que os discípulos permaneciam indo para o templo continuamente nesses primeiros anos, aí depois da subida de Jesus aos céus. Então, provavelmente, eles estavam já aqui no ambiente do templo, anunciando, né, isso. E essas pessoas estavam perplexas com essas maravilhas de Deus. E agora vem, lembram lá? Vós sereis minhas testemunhas, Atos capítulo 1, 8. O Pentecostes causa, ao mesmo tempo, um movimento centrípeto. O movimento centrípeto é um movimento para o centro. Então, vocês podem notar isso claramente no mapa. Esse movimento centrípeto em que as pessoas de todas as nações estão nessa festa do Pentecostes. Então, é tudo calculado por Deus. Tá? Não tem nada que é casual. É tudo orquestrado por Deus, isso. A Páscoa é orquestrada por Deus no Antigo Testamento. E o Pentecostes é orquestrado por Deus. Então, essas pessoas, esse movimento centrípeto em que as pessoas estão, esses judeus de todas as partes do mundo, no movimento centrípeto para o centro, eles estão em Jerusalém nesta data do Pentecostes. E é nessa data do Pentecostes que o Espírito Santo vem. Né? E quando o Espírito Santo vem em Jerusalém, nesse dia,
e toca, e mais de 3.000 pessoas foram convertidas nesse dia, e na pregação de Pedro. Então acontece um movimento centrífugo agora, quer dizer, do centro, né, para as margens. E essas pessoas, esses 3.000 convertidos, que tinham vindo de todas as partes do mundo, escutado essa pregação, sendo convertidos por essa pregação, agora esses 3.000 voltam no movimento centrífugo para todas as partes do mundo, levando e testemunhando sobre a salvação em Cristo Jesus. É maravilhoso, é algo divino, é o Espírito Santo, né? No dia de Pentecostes, já cumprindo essa missão, né? Vós sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E tem igrejas, por exemplo, a igreja de Roma. A igreja de Roma, até hoje, a gente não sabe como começou. Provavelmente a igreja de Roma começou aqui, não foi Paulo. Paulo só vai para Roma muito tempo depois. Como é que começou a igreja de Roma? Provavelmente foi isso daqui. Alguém, né, pessoas que estavam, que diz lá que de Roma estavam lá, que foram convertidas, voltaram para Roma e começaram a igreja em Roma. Aqui, a região do Ponto, né, essa região aqui, que depois Pedro vai escrever as 3 cartas, as 2 cartas de Pedro, novamente, não foi Pedro que começou o trabalho lá. Como o trabalho começou lá? Tinha pessoas do Ponto presentes no Pentecostes. Essas pessoas provavelmente voltaram para lá e começaram a igreja lá. Então, é isso. As igrejas não foram só começadas por Paulo, começadas pelos apóstolos. As igrejas começaram com esses 3.000 que voltaram para as suas terras e começaram a testemunhar. Vocês, minhas testemunhas, começaram a testemunhar sobre Jesus Cristo como seu Salvador. E daí começa, né, onde a palavra de Deus é anunciada, pessoas são convertidas. Vamos continuar com o texto. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: esses daí beberam vinho demais, né? Alguns estavam caçoando. Daí Pedro, então, agora sim, vem o sermão de Pedro. É o primeiro de vários, né, de várias pregações que nós temos em Atos dos Apóstolos. Mas esse aqui, ele é famoso, esse sermão de Pedro. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Isso justifica esse argumento de Pedro. Para nós, ele pode não fazer sentido, porque pode ter gente que bebe antes das 9 da manhã, né? Mas para os judeus fazia muito sentido, porque os judeus só tomavam o café da manhã e só comiam depois, às 9 horas da manhã, era o horário da oração dos judeus. E os judeus só se alimentavam depois desse horário de oração das 9 horas. Então, eles não comiam nem bebiam antes das 9 horas. E é isso que Pedro está argumentando aqui. São 9 horas da manhã, é o horário da primeira oração, inclusive o Pentecostes, então acontece provavelmente no momento dessa oração das 9 horas, né? E então, os judeus não comiam nem bebiam até as 9 horas. Então, esse pessoal não tinha, esse é o argumento para nós, hoje na nossa cultura talvez não seria válido, mas para a cultura da época, naquela época, o argumento matava a questão, né? Esse pessoal não bebeu porque era proibido comer e beber até as 9 horas da manhã, até a primeira oração, né? E daí vem a primeira parte dessa pregação. É uma pregação muito dura, por um lado, né? Mas a primeira parte é provas do Antigo Testamento sobre Pentecostes. Pedro está estruturando dessa forma. Enquanto eles foram acusados de estarem bêbados, Pedro agora vai mostrar que não tem nada de estar bêbado. O que está acontecendo é o cumprimento do Antigo Testamento. Então Pedro continua: pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que é Joel capítulo 2, versículo 28 a 32. Até nós já estudamos isso num dos nossos estudos bíblicos online, né? Já estudamos o livro do profeta Joel. Mas, então, Pedro diz, e foi isso que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos.
Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Quer dizer, Pedro está mostrando claramente para esses zombadores que acham que eles estão bêbados, Pedro diz absolutamente não, isso é o cumprimento das profecias e do profeta Joel. Quer dizer, ignorantes são vocês que estão chamando de bêbados, não estão entendendo o que está acontecendo. Isso já é profecia de Joel, né? E já está profetizado a vinda do Espírito Santo, que derramarei o Espírito Santo sobre todos os povos. Seus filhos e suas... E aqui, pessoal, enquanto no Antigo Testamento eram apenas algumas pessoas que recebiam o Espírito Santo, agora aqui a característica é outra. E a profecia é que nesses últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre todos os povos, os filhos e as filhas profetizarão, os servos, as servas, quer dizer, todos receberiam o Espírito Santo, e é isso que aconteceu. O Espírito Santo veio não só sobre um, não só sobre os 12, mas o Espírito Santo veio sobre todos no Pentecostes. Então, esse é o cumprimento da profecia de Joel. E continuando, mostrarei maravilhas, é o texto de Joel, mostrarei maravilhas em cima no céu e embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Partes dessa profecia, porque a profecia de Joel fala do grande e glorioso dia do Senhor, e o grande e glorioso dia do Senhor é tanto, se funde, quem já viu os estudos bíblicos online anteriores, principalmente no Antigo Testamento, eu já expliquei isso lá, que nas profecias sobre o dia do Senhor se funde tanto a primeira vinda quanto a segunda vinda. Então, o que acontece no dia do Pentecostes é um cumprimento parcial com a vinda do Espírito Santo, conforme prometido, mas partes dessa profecia falam da segunda vinda de Cristo ainda, quando o próprio Jesus diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e isso fica para a segunda vinda de Cristo. Então, a primeira parte, sobre a descida do Espírito Santo, já acontece no Pentecostes. Essa segunda parte aqui, das maravilhas do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens, é a segunda vinda de Cristo, mas há um claro cumprimento da vinda do Espírito Santo, e diz aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, é isso que o Espírito Santo está levando as pessoas, a todo aquele que invocar o nome do Senhor, e agora a salvação está conquistada, Jesus Cristo já veio, o Messias já veio, Jesus Cristo morreu na cruz e há salvação para todos, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e há esperança de vida. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e isso agora está claro, né? A segunda parte agora da pregação de Pedro, a primeira parte é sobre o cumprimento do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo. A segunda parte é sobre prova sobre Jesus ser o Cristo. Cristo era um termo do Antigo Testamento, significava ungido, né, o ungido de Deus. E Pedro agora vai trabalhar essa questão de que Jesus era o Cristo, né? Então ele diz, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Então, não eram só pessoas vindas de fora, tinha as pessoas ali de Jerusalém, e essas pessoas de Jerusalém foram provas dos milagres que Jesus fez em Jerusalém e toda a região. Então, Pedro está dizendo, é indubitável, não tem dúvida de que esse homem, os milagres que ele fez, eram provas disso. Ele foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio dos milagres, das maravilhas, dos sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. E os milagres de Jesus provavam a sua divindade, né? Como vocês mesmos sabem, e são provas, Pedro está dizendo, vocês viram isso. Jesus esteve aqui e fazia 10 dias que Jesus tinha subido aos céus, fazia 50 dias da Páscoa, né? Então isso tudo estava quente na memória deles. Vocês são prova disso, diz Pedro. Agora Pedro continua. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, né,
Pilatos, o Império Romano. Então, com a ajuda de homens perversos, vocês o mataram, pregando-o na cruz. Olha uma pregação dura de Pedro agora. Pedro diz, vocês o mataram. Jesus era o Messias, era o Filho de Deus que estava no mundo e vocês o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, e aqui novamente está a divindade de Jesus, né, que a morte não o retém. A respeito dele, diz Pedro, disse Davi, e Pedro agora vai citar o Salmo 16, versículo 8 a 11. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás do sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. De quem Davi está falando? Aqui Pedro está trabalhando o Salmo 16, que era conhecido desses judeus. Os judeus conheciam o Antigo Testamento. De quem Davi estava falando no Salmo 16? Vejam, Pedro continua. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até hoje. O túmulo de Davi está em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, é conhecido, né? É famoso o túmulo de Davi. Então, o que Pedro está dizendo aqui, ó, no Salmo 16, Davi não estava falando dele mesmo. Porque Davi morreu e o seu túmulo está aqui. Enquanto o Salmo 16 fala de que o corpo não sofreria decomposição. O corpo de Davi está enterrado aqui, já está decomposto. É isso que Pedro está trabalhando. Então, de quem o Salmo 16 falava? E daí Pedro continua. Olha a lógica do discurso, né? E daí Pedro diz, mas ele, Davi, era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Jesus é descendente de Davi, né? Mateus capítulo 1 mostra isso, a descendência. Prevendo isso, Davi falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. O corpo de Jesus foi ressuscitado no terceiro dia e não sofreu decomposição. Portanto, o Salmo 16 estava falando sobre Cristo e Pedro pega o próprio Antigo Testamento, o próprio Salmo 16 e o próprio Davi, que era o pai Davi, de quem se esperava que viesse o Messias. O Messias sentaria no trono de Davi, né? Então seria descendente de Davi. Então Pedro pega o Salmo 16 e agora prova para eles, pelo Salmo 16, que o Salmo 16 estava falando sobre Cristo, sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E daí Pedro continua, Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, olha a ascensão, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Quer dizer, Jesus à destra do Pai, à direita do Pai, e aqui veja a trindade, o Pai, o Filho agora à direita do Pai, derramam o Espírito Santo no dia do Pentecostes. E é isso, pessoal, que está acontecendo aqui nesse dia. É isso que vocês se perguntam, o que é isso? É isso que está acontecendo. E Pedro continua, pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, e daí novamente Pedro pega o Salmo 110, um salmo de Davi, versículo 1, e Davi nesse salmo diz, o Senhor disse ao meu Senhor. Vejam, Senhor e Senhor com letra maiúscula. Davi não estava se referindo a ele. O Senhor disse ao meu Senhor. Isso aqui é divindade falando com divindade. Senta-te à minha direita. Ou seja, no Novo Testamento agora fica claro, Deus Pai falando a Deus Filho, a Jesus, senta-te à minha direita. O Senhor disse ao meu Senhor. Davi não está falando dele.
Davi está falando de Deus, de Jesus como Deus. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E aqui, novamente, Pedro é duro. E Pedro diz assim, olha, vocês vejam o Salmo 16. O Salmo 16 já profetizava a morte e a ressurreição de Cristo, e Jesus morreu e ressuscitou. E o seu corpo não sofreu decomposição. Davi já falava no Salmo 110, que o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à direita, e Jesus agora ascendeu aos céus, está sentado à direita. Portanto, as profecias estão lá. E vocês não souberam ler as profecias, e vocês não souberam ver o Messias. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E novamente ele está mostrando, vocês crucificaram. Vocês crucificaram o ungido de Deus. Vocês crucificaram o prometido de Deus. Quando viram isso, então? Quando a ficha cai. Claro que pela ação do Espírito Santo nos corações, essa pregação, então, acha lugar no coração. E quando eles percebem o que eles tinham feito, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Agora a ficha cai. E nós crucificamos o Messias. E nós crucificamos aquele que Deus mandou para a nossa salvação. Irmãos, o que faremos? Entende? E agora vem a terceira parte, o convite ao arrependimento e ao batismo. Pedro então respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aqui vem um evangelho maravilhoso, né? Uma boa notícia maravilhosa que, primeiro, a lei de Deus dá um chacoalhão e faz a pessoa perceber que ela está perdida por conta própria. Mas então vem, e o que eu vou fazer? Né? Eu mereço a condenação, mas então vem o evangelho doce, arrependam-se. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Há perdão para vocês. Esse perdão dos seus pecados em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Perdão vem de Jesus. O batismo, ele nos remete a Jesus, porque é o lavar, né? O lavar dos nossos pecados que vem graças a Jesus e que nos é concedido por Jesus. Então, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Maravilhoso. Resultado disso, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, o Pentecostes, esse primeiro dia de Pentecostes, termina fabuloso, né? E termina com esse resultado de 120 pessoas reunidas naquele cenáculo. Agora já em um dia já pula para 3.000 convertidos, e esses 3.000 é aquela ação centrífuga agora. Esses 3.000, depois da festa do Pentecostes, vão voltar para suas terras, levando agora essa salvação em Cristo Jesus, essa boa notícia, esse evangelho que há salvação e que Jesus Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento, vão levar isso para todas as suas, para todo mundo. Vejam, lembro do mapa, né? Como tem pessoas de todo mundo, vão levar para todo mundo esta salvação em Cristo. E para terminar, nós temos aqui, terminando esse capítulo 2, um pouco sobre como viviam os primeiros cristãos, né? Esse primeiro grupo de cristãos. Diz o texto que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Muitos veem aqui um pouco do nosso esquema litúrgico de hoje, né? O
que tinha nos cultos, nos encontros, nas reuniões deles? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, quer dizer, aprender sobre Jesus, né? Sobre o que os apóstolos que haviam convivido com Jesus ensinavam sobre Jesus. Em outras palavras, se dedicavam ao ensino da palavra de Deus, como até hoje é o centro do nosso culto, é o ensino, é a pregação da palavra, é o ouvir da palavra de Deus, é o relembrar as palavras de Jesus, e relembrar os ensinos de Deus para nós. Então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a comunhão, essa comunhão cristã, né? Nós confessamos, né? Isso é tão importante, muitos hoje não se dão conta disso, da importância disso. Nós falamos no terceiro artigo do Credo: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. A Igreja Cristã é a comunhão dos santos. E isso era muito forte nos primeiros cristãos, esse estar na família, com a família da fé, né? Um fortalecendo o outro. Então, essa comunhão era muito forte. Como é maravilhoso quando as igrejas podem ter esta comunhão cristã, né? Uma comunhão de fé, de fato. Nós temos isso aqui em Itararé e é tão gostoso. Então, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao ensino, à comunhão, essa comunhão cristã, essa família cristã, ao partir do pão. O partir do pão, em geral, todos os especialistas concordam que o partir do pão era envolvido a Santa Ceia. Eles tinham um momento de confraternização em que eles faziam uma refeição em conjunto. Essa refeição era o ágape, uma refeição de amor, e essa refeição sempre terminava com a Santa Ceia. Então, na verdade, aqui a gente tem a ceia, né? A Santa Ceia. Então, eles tinham o ensino dos apóstolos, eles tinham essa comunhão cristã, o partir do pão, que é a Santa Ceia, e as orações. A única coisa que faltou aqui, que nós temos hoje nós continuamos tendo o ensino, né, a palavra, essa comunhão, a Santa Ceia e as orações. O que faltou aqui, que nós fazemos hoje, são o louvor, os hinos, né? Mas isso entra depois no apóstolo Paulo, vocês vão ver que isso também fazia parte das igrejas primitivas, talvez não entrou aqui nesse primeiro momento, mas isso fazia parte. Paulo vai falar lá que nós louvamos a Deus com salmos, né, e cânticos espirituais. Então, o cantar também fazia parte dessa vida cristã, desses primeiros, né? A gente chama isso aqui da igreja primitiva, são os primeiros séculos do cristianismo, primeiros grupos de cristãos. Continua o texto dizendo que eles estavam cheios de temor. Temor aqui não é ter medo, mas temor aqui é reverência. Então, estavam cheios de um amor reverente a Deus. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vocês já vão ver no próximo estudo, próximo capítulo, a gente já vai ter lá a cura de um mendigo, de um aleijado, e a gente vai ter diversos sinais e maravilhas do Espírito Santo nessas primeiras décadas, né? Isso ainda chamava atenção para a palavra, né? Então, esses sinais e maravilhas ainda estavam amplamente acontecendo. Todos os que criam mantinham-se unidos, essa comunhão, né? E tinham tudo em comum. E aqui é interessante, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha, esse texto aqui foi o que eu mais li hoje à tarde, porque eu queria ver como é que o que os comentaristas falavam sobre esse versículo. Já fazia um tempo que eu não lia sobre isso de novo, porque tem alguns que dizem assim que isso daqui era os cristãos, a igreja cristã primitiva, esses primeiros cristãos eram comunistas. Porque diz aqui que eles tinham tudo em comum e que eles, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, muitos diziam, os primeiros cristãos eram comunistas. Principalmente a teologia da libertação hoje vai recorrer muito a isso. Bom, eu acho que o que eu li, resultado da minha pesquisa, eu acho que muitos fogem do tema, talvez por não querer
se sentir incomodados com isso e não querer falar abertamente sobre isso. Afinal de contas, muito da teologia é norte-americana e supercapitalista, né? Mora em países supercapitalistas. Bom, outros abordam o tema, mas eu acho o seguinte, pessoal, que não é comunismo, tá? Não é comunismo. Eu concordo com a opinião de alguns que dizem assim, que, primeiro, não houve uma obrigação, não houve uma obrigatoriedade de vender as suas propriedades. O que eles fizeram quando eles vendiam, e eles venderam propriedades, isso está claro no texto, vendendo suas propriedades e bens. Então, quando alguns vendiam suas propriedades, isso vai acontecer no capítulo 4, nós vamos ver isso de novo, tá? Quando vai entrar Ananias e Safira, e vai vir um texto muito parecido com esse aqui no capítulo 4 novamente. Mas quando não havia uma obrigatoriedade, não havia uma lei obrigando as pessoas a vender. Então, não era compulsório, não era comunismo no sentido compulsório. Então, não tem comunismo aqui, né? Não tem um Estado obrigando ou uma lei obrigando a vender propriedades. Mas, sim, então, quando eles faziam isso, eles faziam amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu acho que a gente não pode ir para o comunismo, não tem um comunismo, mas também não tem um capitalismo, tá? Os dois são ruins. O que a gente tem que ser, o que a gente tem que ir para o lado do cristianismo, nem do comunismo e nem do capitalismo, mas é cristianismo. E o cristianismo é olhar para Cristo. E Cristo falou do amor ao próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses primeiros cristãos, por amor ao próximo, sim, muitos venderam suas propriedades, seus bens para ajudar pessoas necessitadas, né? Talvez que estivessem passando fome nesses primeiros tempos. Então, sim, isso aconteceu. E é lindo, e é bonito, e, pessoal, eu acho realmente que muitos dos teólogos que eu li fugiram da questão porque tiveram medo de abordar a questão no mundo capitalista. Mas é incômodo para mim também. Então, olha, vai lá e vende o que você tem e dê para os pobres. Primeiro que não é bem assim, né? Mas não é bem assim, mas ao mesmo tempo também é assim. É isso que o texto diz. Até onde a gente vai por amor ao próximo, o que a gente está disposto a fazer por amor ao próximo. E tem uma outra questão aqui que a gente não pode, eu não vou fugir desse texto aqui. Eu não vou perverter esse texto e vou mudar esse texto porque eu me sinto incomodado por eles. E eu me sinto incomodado por esse texto. E se você se sente incomodado também, que bom, que bom. Deixa o texto incomodar. Por que a gente não quer se incomodar? Se incomode com o texto nos incomoda. Se a gente não está disposto, por amor cristão, a se desfazer de uma coisa da gente para ajudar um irmão nosso, daí vem Tiago. Tiago vai dizer assim, olha, se o teu irmão passando necessidade, passando fome, vier para você, né, e você dizer assim, olha, que Deus te abençoe, pode ir na paz do Senhor, e você não der para ele o que comer, e não der para ele o que vestir, a fé sem obras é morta. Então, essa é a questão. A gente tem que se incomodar. O capitalismo não está certo. O comunismo também não. O cristianismo está certo, e Cristo nos pediu para amar ao próximo. Até onde a gente vai por amor? E outra questão é o desapego desse mundo. Não vamos fugir disso, que isso nos incomode. Esse mundo, pessoal, vai passar. Tudo desse mundo vai passar. E tudo que nós temos é do Senhor. Tudo que nós temos é do Senhor, não é nosso. Então, às vezes a gente segmenta. Vamos falar sobre mordomia, mas daí vamos falar sobre a ação social em um momento diferente. Não, tudo é a mesma coisa. Mordomia cristã nós somos mordomos dos bens do Senhor aqui nesse mundo. E tudo que Deus me dá é dele.
E eu sou um administrador dos bens do Senhor. Então, eu não estou disposto a me desapegar de coisas desse mundo que um dia, né, eu não vou levar nada. E tudo é do Senhor. Então, eu tenho que administrar para o Senhor. E administrar para o Senhor é administrar por amor ao próximo também. É olhar para o meu irmão. Ao mesmo tempo, vendendo as suas propriedades e os seus bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade, a cada um conforme, quando a necessidade aparecia, eles estavam dispostos até a fazer esse tipo de coisa, e muitos fizeram. Né? E a gente também deveria estar disposto a fazer, por amor ao próximo, por desapego às coisas materiais desse mundo, e por colocar Jesus Cristo em primeiro lugar e o amor ao próximo em primeiro lugar. Isso não quer dizer que eles venderam todas as suas propriedades, porque a gente vai ver, não era um comunismo em que tudo agora é comum, tá? Isso não se justifica na leitura de Atos, porque a gente vai ver que eles continuavam se reunindo nas casas, então eles não venderam as suas casas, né? Eles continuavam, cada um tendo as suas casas ainda, as suas propriedades, não era um comunismo, mas o que a gente vê aqui é sim um amor ao próximo. É um profundo cristianismo. É o Espírito Santo, é a Pentecostes, é o Espírito Santo trabalhando no coração e movendo as pessoas ao desapego aos bens desse mundo e ao apego a Cristo e um amor verdadeiro aos seus irmãos. A ver o seu irmão em necessidade e querer realmente não só dizer, Deus te abençoe e vai embora, mas realmente fazer alguma coisa. Que esse texto nos incomode, que esse texto nos faça refletir. Eu não vou suavizar o texto, não vou suavizar porque isso me incomoda. E já falei para vocês, isso me incomoda mesmo. Eu tenho que pensar nisso na minha vida, e você na sua, que o texto nos incomode. O Evangelho tem que nos incomodar, né? Nos levar ao arrependimento e nos levar a essa reflexão do amor ao próximo, acima de tudo. E para terminar, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então, veja, eles continuavam se reunindo no templo nesses primeiros tempos. Com o passar do tempo, eles começaram a se reunir cada vez mais em casas, e as igrejas aconteciam, então, nas casas, os cultos aconteciam nas casas, né? A gente já vê isso em Roma, os grupos organizados e os cultos aconteciam nas casas das pessoas, em Colossos também, a gente vê isso em diferentes igrejas. Mas esse primeiro tempo, né, Jesus tinha subido aos céus fazia 10 dias, então eles continuavam ainda muito ligados ao templo, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, já vimos que isso é referência à Santa Ceia, juntos participavam das refeições, era o ágape cristão, uma refeição em conjunto, com alegria e sinceridade de coração. Essa alegria e sinceridade de coração, a gente já viu antes lá como eles prezavam a comunhão, né? A comunhão cristã, esse amor ao próximo, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Tendo a simpatia de todo o povo. Isso é interessante, que ao contrário da posição oficial do Império Romano, porque o Império Romano não reconhecia o cristianismo como uma religião, por isso levou os cristãos a serem perseguidos. João depois vai ser preso na ilha de Patmos, Paulo vai ser preso. O cristianismo não era considerado uma religião reconhecida, é o melhor termo. O cristianismo não era, o judaísmo era considerado uma religião permitida ou reconhecida dentro do Império Romano. Já o cristianismo era considerado como uma seita do judaísmo, e como os judeus tinham preconceito contra os cristãos, o Império Romano, então, achava que não reconhecia o cristianismo, e houve tempos de muita perseguição ao cristianismo. Mas, então, ao contrário da posição oficial do Império Romano e do judaísmo, que era contra o cristianismo, o povo simpatizava com o cristianismo, né? Eles tinham a simpatia de todo o povo. Provavelmente, e pelo que a gente vê em outros textos, é porque as pessoas notavam a sinceridade, notavam esse amor, como eles vede como se amam, né?
Então, as pessoas chamavam atenção o amor ao próximo, esse amor sincero, essa comunhão sincera entre as pessoas, e o estilo de vida dos cristãos chamava a atenção das pessoas. E eles gozavam da simpatia de todo o povo, né? Então, por mais que a posição oficial do Império Romano era contrária ao cristianismo, mas o povo simpatizava com os cristãos. Até hoje é assim. Esses dias alguém me perguntou na saída da igreja, pastor, e se a gente não puder mais fazer cultos, e se a gente não puder mais se reunir, né, tal? Olha, pessoal, a julgar pelos primeiros séculos do cristianismo, o testemunho vai continuar de um modo pessoal. Se a gente não puder mais se reunir, ter um culto de modo oficial, o cristianismo continua, o testemunho continua em nível pessoal. E era isso que estava acontecendo aqui, né? E pessoas simpatizavam com os cristãos, né? Porque viam esse amor na prática, esse amor em ação de uns pelos outros, essa religião. E daí o texto termina dizendo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, né? Então, pessoas, através do testemunho dos primeiros cristãos, o Senhor ia acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos, a igreja ia crescendo, Deus ia acrescentando à igreja, esse corpo de Cristo, dia a dia os que iam sendo salvos, né? Então, quanto conteúdo nós temos no capítulo 2 aqui, um capítulo extenso, mas muita coisa bonita, né? E o Pentecostes Jesus Cristo morreu, ressuscitou e nos salvou, mas sem o Pentecostes nós não conheceríamos Jesus, né? Sem a ação do Espírito Santo e sem o levar da palavra, nós não conheceríamos Jesus, ninguém conheceria Jesus. Então, o Pentecostes é fundamental na história do cristianismo, a vinda do Espírito Santo, e essa mensagem precisa continuar sendo anunciada, porque muitas pessoas ainda estão longe de Jesus, ou não têm Jesus como seu Salvador, de fato e de verdade, na sua vida, estão distantes, estão se perdendo, né? E preciso ter esse reconhecimento também de quem é Jesus na sua vida,